O caso de Amityville afetou nossas vidas pessoais mais do que qualquer outro caso em que trabalhamos. Em 1977, um livro seria lançado revolucionando tudo. 4 anos antes, o filme O Exorcista havia marcado um marco e gerado um fenômeno sem precedentes. O público começava a enxergar o terror de forma diferente. Aos poucos, deixava-se de considerar o terror um gênero menor e começava-se a enxergar as histórias de medo como grandes catalisadores dos terrores humanos mais profundos. O livro sobre o qual queremos falar, escrito por Jay Anson, não se tratava de uma menina possuída pelo demônio, mas sim de uma casa inteira que havia cedido a terríveis forças do além. Era um romance curto, com apenas 65 mil palavras. 65 mil palavras que eram suficientes para gelar o sangue de todos que se deparavam com elas. Sem muitos rodeios, aquele livro nos mergulhava em fatos que desafiavam toda a lógica. Paredes sangrando, portais para um lugar estranho, aparições de criaturas infernais, o pior de tudo. Sob o título da obra havia uma simples mas arrepiante observação. Dizia, baseado em fatos reais. Mas não vamos nos adiantar. Hoje queremos convidá-los para um especial que pretende analisar todos os aspectos de um dos casos mais adaptados para a ficção dos últimos anos. Trata-se de um caso onde a escuridão humana e o sobrenatural se tocam de forma sutil e ambígua, gerando diversas interpretações e apreciações. A ideia é nos aprofundarmos em cada uma das teorias que foram construídas ao longo dessas 5 décadas. Desde as mais céticas até as que afirmam que uma simples casa localizada em Long Island, Nova York, seria o epicentro absoluto para todo tipo de atividades paranormais. Como começou a tomar forma o mito que conhecemos hoje? Quais terríveis assassinatos aconteceram dentro dessas paredes? Quais foram as diferentes versões que o próprio assassino deu dos fatos? Como os Warrens acabaram envolvidos nesse caso? E por que sempre descreveram isso como sua experiência mais devastadora? Em quais depoimentos perturbadores Jay Anson se baseou? Quais são as pontas soltas que ninguém conseguiu resolver até agora? Realidade? Conspiração? Prova contundente de que, às vezes, as barreiras entre os mundos são difusas? Para responder a tudo isso, precisamos ir até o número 112 da Ocean Avenue. Bem-vindos ao especial sobre o caso de Amityville. Se você curte vídeos mais longos como esse, de quase 1 hora, deixe especiais nos comentários. Se tiver mais de 1000 pessoas escrevendo especiais, vamos preparar outro, talvez com a mesma duração, talvez com 1 hora. Convidamos vocês a sugerirem o tema do próximo especial. Já falamos sobre Columbine, deixaremos para o final. Agora temos este de Amityville. Vocês querem que façamos um especial sobre toda a história e casos dos Warren? Se quiserem, comentem aqui e deixem sugestões, como já mencionei. Convido vocês também a se inscreverem, deixar o like e ativar as notificações caso ainda não tenham ativado. Sem mais nada a dizer, vamos começar. Alguém matou meus pais. Mais tarde, diria-se que os horrores de Amityville tinham uma origem quase ancestral. Contudo, até surgirem as histórias de cemitérios indígenas, das quais falaremos em breve, o bairro era relativamente calmo. Pelo menos até a noite de 13 de novembro de 1974. Quando Butch DeFeo chegou agitado ao bar que costumava frequentar, Butch era conhecido no local, era amigo de vários dos clientes habituais. E não foram poucas as vezes em que ele ficou inconsciente nas mesas daquele estabelecimento. Depois de horas bebendo e bebendo. O jovem de 23 anos tinha uma certa má reputação na vizinhança, principalmente por sua tendência a se meter em confusão e por seu comportamento errático. Quando estava sob efeito do álcool, quase sempre conseguia conquistar o carinho de quem conseguia se relacionar com ele. Quando estava sóbrio, Butch costumava sorrir e se mostrar solidário. Tinha uma palavra de incentivo para quem precisasse. E podia-se contar com ele para mudanças ou coisas do tipo. Da mesma forma, sua namorada o descreveria como uma pessoa de bom coração, mas com 1 ou 2 vícios que, às vezes, o aproximavam perigosamente da escuridão. A tarde em que tudo mudaria para sempre. DeFeo entrou tremendo em seu bar de confiança. Eram 7 da noite e era óbvio que o rapaz estava sob efeito de alguns entorpecentes. Também era óbvio algo mais. Havia em sua atitude uma confusão mais profunda, algo que não podia ser explicado como efeito colateral de alguma droga. Butch estava assustado e por isso se fez um silêncio pesado quando ele caminhou até o centro do estabelecimento. Depois de olhar ao redor,
ele diria uma frase que ficaria gravada para sempre na memória dos presentes. Tão gravada ficaria que todos a repetiriam algumas horas depois, quando a polícia os interrogasse. Acho que mataram meus pais. Foi isso que Butch disse e isso foi o suficiente. Em seguida, ele teve um ataque de nervos, chorando e gritando. O que aconteceu depois é confuso, mas terminou com vários dos que ouviram a declaração de Butch seguindo-o até sua casa. A casa ficava a poucos quarteirões do bar. Foram quarteirões percorridos entre murmúrios e com um calafrio constante. Será que Butch estava pregando alguma peça pesada? Com o que eles iriam se deparar na casa? Muitos esperavam que tudo não passasse de um exagero ou mal-entendido. No entanto, muitos também diriam que, ao se aproximarem do destino, uma espécie de tremor interno os havia tomado. Como se a proximidade da casa de Bode, uma casa de estilo colonial holandês de 3 andares, com um grande parque e um pequeno cais, fosse suficiente. Confirmação de que algo não estava certo. Durante o dia, a casa parecia elegante e imponente. Naquela noite, começou a vestir outra aura. Naquela noite, aquela casa se tornaria a protagonista de uma história que até hoje continua atual. Em determinado momento, os murmúrios cessaram e o silêncio foi sepulcral. Butch liderou a procissão e conduziu todos até o quarto dos pais, em meio à penumbra. Não foi necessária a presença de um profissional entre as testemunhas horrorizadas. Ali havia 2 mortos. Enquanto Butch voltava a chorar escandalosamente, eles puderam ver a poça de sangue que havia se formado ao lado e embaixo da cama. Os cadáveres dos DeFeo estavam de bruços e cobertos com lençóis. Havia no ar um cheiro inicial de pólvora. Sem perder tempo, alguns dos que tinham chegado com Butch sacudiram a surpresa dos ombros e correram para usar o telefone da casa. Precisavam avisar sobre o que acabavam de ver. Outro grupo se dedicou a continuar inspecionando o resto dos cômodos, movidos por uma certeza interna que lhes dizia que ainda não tinham visto o pior. E eles estavam certos. Nos outros cômodos estavam os irmãos de Butch, 4 ao todo. Todos tinham levado tiros, todos tinham manchado o chão com seu sangue, todos estavam cobertos, nenhum tinha sobrevivido. Alguém tinha ficado obcecado com os DeFeo e tinha sido cruel com eles. Quem conhecia bem o Butch tentou tirá-lo de casa antes que ele visse o resto, mas foi impossível. Quando as primeiras viaturas chegaram, Butch já estava descarregando sua raiva, quebrando tudo ao seu redor. Ele perguntava por quê, perguntava o que estava acontecendo, por que tinham feito aquilo com seus entes queridos. Era um turbilhão de emoções e ninguém podia culpá-lo. Tentaram abraçá-lo para lhe dar apoio, mas o rapaz não parecia disposto a aceitar o consolo. Os oficiais só conseguiram acalmá-lo um pouco quando disseram que ele corria sério perigo. Que o mais provável era que ele tivesse se salvado por não estar em casa. A partir daquele momento, ele seria considerado uma testemunha sob proteção. Sem muitas outras explicações, colocaram-no no banco de trás de um dos carros e, após ligar as sirenes, o levaram para a delegacia, onde estaria seguro. Os vizinhos já estavam do lado de fora e o viram partir com um olhar perdido. Muitos benzeram-se e naquela noite dormiram com as portas duplamente trancadas. Eles sabiam que algo terrível havia ocorrido. Mesmo assim, ninguém imaginou o quanto e com que rapidez tudo iria escalar. As primeiras contradições. Na viatura, Butch falou sem parar. Todos acharam que era devido ao choque. Sem que ninguém lhe perguntasse nada em específico, ele começou a relatar repetidas vezes como tinha sido a sequência em que encontrou seus pais. No entanto, houve alguns indícios que chamaram a atenção dos ouvidos treinados dos policiais, sempre propensos a encontrar irregularidades nos depoimentos daqueles que caíam em suas mãos. Butch se contradizia em detalhes simples, possivelmente devido ao nervosismo ou por não estar sendo honesto. Após mentalizar isso, o jovem foi colocado em uma cela e prosseguiram com o processo. Preencher folhas onde deveria informar tudo o que sabia. Novamente, Butch se mostrou muito colaborativo e prolixo, enchendo várias páginas rapidamente. Aquele testemunho por escrito foi crucial, assim como para aqueles que receberam a ordem de acompanhar o caso de perto. O fato de que Butch começou a demonstrar um interesse particular em saber quanto tempo as seguradoras de vida costumavam demorar para pagar em casos de assassinato? Tudo isso fez com que, de maneira lenta, mas inexorável, o jovem deixasse de ser considerado uma potencial vítima para ocupar o papel de suspeito. As dúvidas aumentaram e os homens da lei tiveram que enfrentar a imprensa, ansiosa por novidades sobre uma reviravolta inesperada.
Após ser desmascarado em uma série de mentiras e se sentir encurralado, o único sobrevivente de Phil havia confessado ser o autor dos crimes que acabavam de abalar toda a vizinhança. A comoção foi geral, assim como não faltaram aqueles que assentiam com a cabeça e faziam um gesto sugestivo, dando a entender que sempre tinha sido óbvio que Butch, problemático por natureza, tinha algo a ver com a trama maquiavélica dos acontecimentos. Segundo foi divulgado, sua declaração textual foi: "Não sei o que aconteceu. Uma vez que comecei, não consegui parar. Tive que atirar neles um atrás do outro." A próxima coisa que o recém-autoproclamado assassino fez foi indicar onde tinha jogado a arma do crime e as munições restantes. Os 2 itens foram achados onde ele indicou, com suas digitais. Naquele ponto, o caso parecia resolvido, só que faltava algum dado. Qual tinha sido a motivação de Butch para fazer o que fez? Seria para receber o seguro mencionado dos pais ou havia algo mais sombrio por trás? A partir deste ponto, as coisas ficam cada vez mais obscuras. A noção de uma família disfuncional se espalhou, alimentada pela curiosidade mórbida dos vizinhos e suas versões dos acontecimentos, sem muita base, mas motivados pela quantidade cada vez maior de repórteres nas lojas e bares da região. O massacre da família DeFeo ocupava todas as manchetes e qualquer coisa que pudesse ser acrescentada sobre o assunto significava um grande aumento nas vendas. Foi assim que durante semanas, milhares de artigos foram escritos, detalhando os pormenores do que acontecia dentro daquela propriedade onde a tragédia havia se instalado. De modo geral, o que todos contavam era o seguinte: o patriarca do clã, Ronald, era um homem impiedoso e autoritário que havia descarregado grande parte de sua violência em seu filho mais velho. Butch, segundo diziam, tentou colocá-lo em uma academia militar e depois conseguiu para ele um emprego em uma importante concessionária, tentando colocá-lo no caminho certo. No entanto, apesar de serem ações legítimas, não foram feitas com amor, mas sim com ameaças e socos no meio, o que havia gerado em Butch uma rejeição clara e frontal à figura paterna dele. Portanto, além do dinheiro, o jovem também buscava vingança. Será que com aqueles tiros ele estava tentando silenciar anos e anos de espancamentos? Mas se esse era o caso, por que ele também matou seus irmãos? Será que ele foi levado por uma onda de violência? Uma versão não comprovada sugere que antes do assassinato, Butch teria se envolvido sexualmente com uma de suas irmãs menores de idade. Aniquilá-los a todos seria uma forma de preservar esse segredo sórdido? Na sexta-feira, 8 de novembro, 5 dias antes do massacre, Butch recebeu a tarefa de depositar o dinheiro do avô no banco, mas o rapaz não conseguiu cumprir o plano como deveria. Ele foi até a delegacia mais próxima para dizer que tinha sido roubado. Roland não acreditou nessa versão e acusou o filho de estar mentindo. Aquele desentendimento entre os 2 homens da FEO ficou guardado na memória de várias testemunhas que estavam na delegacia naquela tarde. Por isso, o acontecimento se tornou quase icônico. Para muitos, era a prova definitiva de que Butch odiava seus pais, que seus pais o odiavam e que havia disputas econômicas envolvidas. Assunto encerrado. Pelo menos era isso que uma parte da população acreditava. Outros começaram a buscar perguntas um pouco mais profundas. A que mais se repetia era a seguinte: como podia ser que o rapaz atirasse em todos e ninguém acordasse entre um assassinato e outro? Questionado sobre isso, Butch rapidamente alegou ter colocado soníferos no jantar de suas futuras vítimas. Então, no momento de puxar o gatilho, todos já tinham caído sob os efeitos dos comprimidos. As autópsias revelaram que a explicação plausível de Butch era, na verdade, uma mentira. Nenhuma das vítimas tinha vestígios de tranquilizantes em seus sistemas. Especulou-se que o jovem havia usado um silenciador, mas nunca foi encontrado nenhum. Os vizinhos da propriedade também não alegaram ter ouvido tiros. O que estava acontecendo? Foi nesse momento que descobriram que não podiam confiar no que Butch dizia. Suas versões começaram novamente a sofrer alterações. Às vezes, a história mudava em detalhes mínimos e quase insignificantes, mas às vezes ele mudava radicalmente sua postura e sua relação diante dos assassinatos. De repente, começaram a se abrir mais e mais portas. Portas que envolviam a máfia e um acordo familiar. A conexão com a máfia. Quando Butch começou a falar das relações dos da FEO com o alto crime organizado, seus ouvintes acharam que ele estava delirando. No entanto, algumas breves investigações posteriores mostraram que esse vínculo não era uma simples invenção.
Aparentemente, a propensão de Ronald para a violência desde jovem o teria levado a se envolver com grupos criminosos, o que havia deixado sua família e o círculo de Lampa ligados de forma perpétua. Após aprofundar em antigos arquivos, os detetives descobriram que, pelo lado materno, a ficha criminal também não estava limpa. O avô de Butch havia sido sócio de Carlo Gambino, o fundador da conhecida família Gambino, uma das 5 famílias que dominam o crime organizado em Nova York. Isso podia ser comprovado graças a diários pessoais, fotografias incriminatórias e arquivos de décadas passadas. O que Butch acrescentava não podia ser totalmente comprovado. Segundo o jovem, sua família muitas vezes havia sido contatada por pessoas da máfia para que se livrassem de cadáveres. O rapaz afirmou que costumavam deixar cadáveres nos porta-malas dos veículos para que eles se encarregassem de jogá-los em desfiladeiros ou queimá-los. Butch esclareceu que o clã havia tentado escapar dessas obrigações em mais de uma ocasião, mas sempre com os mesmos resultados. Os outros lembravam a ele que desobedecer ou desafiar uma ordem poderia significar serem eliminados. E se fosse verdade que, por uma sequência de infortúnios, os feios tinham ficado no olho do furacão e na mira dos mafiosos mais perigosos? E se essa fosse a teoria correta? Alguns advogados engoliram em seco e se perguntaram se não estariam lidando com algo realmente pesado. O assassinato da família de Feu era a ponta do novelo que poderia levá-los até as entranhas de uma conspiração gangster. Bocha evitou falar sobre isso inicialmente por medo. Ele precisava recuperar seu status de testemunha protegida? O jovem afirmou naquela época que tinha assumido toda a culpa por medo de ser assassinado por seu tio-avô paterno, Peter DeFeo, um chefão da máfia da família Genovese. No entanto, quando tudo estava ficando cada vez mais intrincado, a ausência de pistas sólidas logo transformou as possibilidades em becos sem saída. Além disso, o próprio Bosch voltou a se mostrar contraditório, e o caso que envolvia famílias mafiosas se desfez no ar, antes mesmo de se solidificar. Ao longo dos anos, muitos estudiosos do caso sustentaram que, embora ainda pareça interessante, o vínculo que os DeFeo e certas famílias poderosas tinham. Também é verdade que, por uma questão dos chamados códigos mafiosos, assassinos italianos jamais teriam metralhado crianças. Mais adiante, Botti voltou a se assumir como assassino, mas afirmou ter agido em conjunto com outras pessoas. Essa possibilidade encontrou respaldo nos investigadores, que chegaram à conclusão de que 2 ou mais atacantes explicavam melhor o motivo de a família não ter acordado com os disparos. Mais uma vez, idas e vindas que deixaram mais enigmas do que certezas. Os boatos não demoraram a aparecer. Alguns falaram de armas que foram encontradas perto da cena do crime, de sombras que teriam se movido à noite perto da casa dos DeFeo. Com quem Butch tinha se aliado? Por quê? A única coisa sólida de toda a questão era que o único envolvido não parava de atrapalhar a justiça, com ramificações crescentes, cada vez mais difíceis de comprovar. Na verdade, em determinado momento, Butch chegou a dizer que a verdadeira mente por trás do massacre não tinha sido outra senão sua irmã Dawn. Conspiração familiar. Segundo essa nova versão, que com o tempo se tornou muito popular, Dawn havia dito a Butch que queria se livrar dos pais deles, Ronald, por razões óbvias. Ela estava cansada de ser maltratada pela mãe por ser uma cúmplice silenciosa. Butch havia concordado em ajudá-la e matou seus pais, enquanto a outra cuidava dos irmãos, impedindo que saíssem de seus quartos e assim evitando testemunhas desnecessárias. No entanto, depois de cumprir sua parte do plano, o jovem se deparou com Dawn tendo matado o resto das crianças. Butch não conseguiu suportar e a matou. Depois ele montou toda a cena exatamente como todos encontrariam depois, por medo de que ninguém acreditasse nele. Será que essa teoria se unificava com a possível relação incestuosa? Será que se tratava de 2 irmãos que quiseram cortar pela raiz as raízes de uma árvore genealógica manchada de sangue? Durante anos, sustentou-se que realmente havia uma marca de pólvora em Dawn, que poderia ter correspondido a disparos feitos por ela. Soube-se por um namorado da garota que ela já queria ir embora há meses, e que era verdade que odiava Ronald e sua mãe. Também foram encontrados seus cadernos de aula, onde ela havia anotado a letra de uma música que pretendia ser engraçada, e se chamava The Night the DeFeos Died, ou seja, a noite em que os DeFeos morreram. Butch afirmou que o trabalho que Dawn lhe havia encomendado foi feito junto com um amigo, que ao ver como tudo tinha terminado, ele fugiu em alta velocidade. Essa nova versão chegou a ser sustentada até por um escritor que alegou ter entrevistado o suposto assassino.
Mas tudo terminou em escândalo quando, da prisão, o próprio Bot tentou processar o homem e sua ex-mulher por difamação. Ao funeral da família de Fell, na igreja de São Martinho de Tours, em Amityville, compareceram mais de 800 pessoas. Outras centenas de curiosos se aglomeraram do lado de fora. Todos sussurravam nos cantos, compartilhando o que sabiam, trocando informações. Alguns alegavam que a polícia ocultava detalhes, afirmando que vestígios de sangue foram encontrados por toda a propriedade. Que havia alguém de muita influência social e política que, por algum motivo, não queria que a verdade viesse à tona. O julgamento de Butch começou em 14 de outubro de 1975. O psiquiatra da acusação, Dr. Harold Solan, afirmou que, apesar de DeFeo ser usuário de drogas e ter um transtorno de personalidade antissocial, ele estava ciente de suas ações. No momento do crime, o juiz Thomas Stark declarou que os crimes de DeFeo foram, e cito, os assassinatos mais atrozes cometidos no condado de Suffolk desde a sua fundação. No entanto, o único acusado e seu advogado de defesa, William Weber, ainda tinham uma carta na manga. Quando a promotoria encurralou Bosch, focando em seus antecedentes criminais e histórico de consumo. O jovem disse que todas as suas ações foram motivadas por forças obscuras do além. Ele disse que uma voz o havia impulsionado a cometer os crimes, uma voz à qual não podia resistir, uma voz cavernosa, grave, do além-túmulo. O juiz desconsiderou essas palavras e o consenso geral foi que Bod só estava tentando se passar por louco para evitar um castigo exemplar. Os resultados? Uma pena de 25 anos para cada crime cometido, 2 adultos e 4 crianças assassinados, o que resultava em 150 anos de prisão. Dessa pena, o sujeito cumpriria pouco menos de 1/3, já que morreria em 2021 no Centro Correcional Sullivan. A causa da sua morte não foi revelada ao público e seu corpo foi cremado. Mas naquele instante, o caso de Butch já tinha sido deixado de lado. E é que com sua condenação, longe de conseguir um ponto final, a história do massacre de Amityville não tinha feito mais do que aumentar. Para entender o que aconteceu a seguir, é preciso levar em conta uma série de detalhes nada insignificantes. O mais importante e relevante deles é que foi comunicado a William Weber, o advogado de Butch, aquele que havia ajudado seu cliente a elaborar a história das vozes na cabeça. Que ele poderia cobrar seus honorários desde que fosse efetivada a venda da propriedade de Fell. A partir de então, o advogado passou a monitorar de perto a casa onde os 6 crimes ocorreram. Foi assim que, apenas 14 meses depois que a tragédia aconteceu, uma nova família se mudou para aquela esplêndida casa localizada em uma bela região. Essa família era composta por George Lutz, Kathleen e seus 3 filhos. O casal estava incrédulo com o preço baixo que pagaram pelo imóvel. As condições do lugar eram mais do que atraentes e eles conseguiram se mudar quase imediatamente. Segundo eles, sentiram-se muito sortudos. Eles tinham o paraíso com que sempre sonharam pela metade do preço de outros lugares. Antes de fechar o negócio, o casal visitou a casa diversas vezes, sempre de dia. Em todas as oportunidades, sentiram que os cômodos da casa estavam cheios de vida e prontos para se encher com o eco da sua rotina. Supõe-se que ninguém lhes contou o que havia acontecido ontem. O que aconteceu depois depende de quem quisermos perguntar. Se os Lutz foram vítimas ou grandes farsantes, é outro dos mistérios dessa história. Um dos mistérios mais controversos. Para ser sincero, e é que os Lutz só ficariam na casa de Amityville, onde os DeFeo haviam sido assassinados, não mais do que 28 dias. 28 dias que seriam suficientes para inspirar um livro aterrorizante que seria recorde de vendas. E mudaria para sempre a maneira de entender o terror e o conceito de casa mal-assombrada. E é assim que nossa história volta ao começo. 28 dias de terror. Ao entrar em sua nova casa, os Lutz estranharam primeiro a atitude dos vizinhos. Muitos os observavam do outro lado da rua preocupados, enquanto outros franziam a testa, como se olhassem para loucos. O processo de mudança foi estranho para os recém-chegados. Apesar da felicidade por descarregar os móveis onde imaginavam um futuro brilhante, começaram a sentir que haviam caído em uma espécie de armadilha. Os filhos do casal corriam, subiam e desciam escadas, disputando o quarto maior. Cat observava o enorme salão, imaginava-o decorado para o Natal ou até mesmo cheio de balões, imaginou as grandes festas das quais poderia ser anfitriã. George visualizou uma grande televisão na sala e se viu, junto com outros homens do bairro, assistindo a um jogo ou tomando cerveja. Nada disso se realizaria.
Naquela noite, eles experimentaram pela primeira vez a verdadeira natureza da casa. De repente, com o pôr do sol, todos os cômodos ficaram incomumente frios. Da mesma forma, eles acharam estranha a quantidade de ruídos que ouviam. Será que havia ratos atrás das paredes? Havia bichos no teto? O que era aquilo? Parecia passos? Por que parecia que alguém estava passando unhas afiadas pelas paredes? A que se devia o comportamento assustado do cachorro da família? Os Lutz? Eles atribuíram todos esses fenômenos ao fato de estarem em uma casa à qual ainda não tinham se acostumado. Tentaram manter a calma, dizendo a si mesmos que logo se sentiriam em casa, o que nunca se tornaria realidade. Com as primeiras visitas, os Lutz souberam o que havia acontecido na casa e, por sugestão de uma amiga da família, decidiram abençoá-la. Um padre se ofereceu para fazer uma limpeza de rotina na propriedade, com orações e água benta. Mas aquilo não agradou nem um pouco à casa. Uma voz grave e rouca foi ouvida no local e fez tudo tremer. Uma voz que mandava o padre ir embora. Depois disso, o homem ficou doente e nunca mais quis voltar à propriedade. Aqui também começam as contradições. Anos depois, o padre daria depoimentos contraditórios sobre o ocorrido naquele dia. Embora chegasse a dizer que jamais tinha pisado na casa e que tudo era um exagero, há entrevistas em que ele conta com o olhar perdido sobre as coisas que sentiu naquelas 4 paredes. Então, ele esteve lá ou não? Com o início dos reparos na casa, outras experiências começaram a ocorrer. Luzes que acendiam e apagavam, ferramentas que mudavam de lugar, mais frio, apesar de terem colocado aquecimento extra. Tudo alarmante, mas nada que uma família racional não pudesse explicar. As mudanças começaram a se manifestar em George menos de uma semana após a mudança para o novo local. O homem começou a se mostrar desconfortável. Ele não tinha apetite, enfrentava insônia, dores de cabeça e pensamentos sombrios. Ele se sentia preocupado e não sabia bem por quê, não queria se olhar no espelho e de repente ficava em branco. De repente, ele se desligava de si mesmo e ao recuperar a consciência estava a poucos centímetros da lareira, hipnotizado pelo fogo. A falta de higiene pessoal e as respostas rudes do sujeito preocuparam as pessoas próximas, que suspeitaram de um enorme ataque de estresse. Mudar de casa não é fácil, mas para George parecia ser diferente. As coisas pioraram quando ele passou a andar quase sonâmbulo pela casa às 3h15 da manhã. Mais tarde, ele descobriria que os assassinatos da família DeFeo haviam ocorrido nesse horário. Não havia dúvida de que a casa e suas presenças estavam inquietas, e George não seria o único a sofrer com isso. Aproximadamente no 10º dia de estada ali, os Lutz tentaram fazer outro exorcismo, em vão. Nessa época, a filha caçula da família começou a falar sobre seu novo amigo imaginário. Um imenso porco voador com olhos vermelhos aterrorizantes, talvez apenas fruto da fértil imaginação infantil. Mas, como eu poderia explicar então que George tinha visto esses mesmos olhos espiando-o de uma das janelas do seu quarto? Será que realmente existia uma presença com tais atributos? Em sua morada, Caitlin começou a ter pesadelos. Sonhava com os assassinatos que lhe haviam dito que tinham acontecido ali. Sonhos muito realistas e detalhados. Seria apenas sua imaginação? Poderia ser, mas como Kate conseguia sonhar com coisas que não eram de conhecimento público? Sim, porque algum tempo depois foi descoberto que os detalhes que a mulher dava estavam em relatórios policiais que nunca tinham chegado à imprensa. O que estava acontecendo? Também se tornou comum para a mulher ouvir os gritos das vítimas. Gritos dilacerantes que a acordavam de madrugada e a deixavam com o coração disparado. E a sensação de que a próxima a morrer seria ela. Na segunda semana, manchas surgiram nas paredes. Primeiro, era um líquido esverdeado que parecia surgir dos cantos, não importava o quanto limpassem. Depois, um líquido preto e espesso surgiu do vaso sanitário. Possíveis problemas de construção? Esses problemas poderiam explicar também que as portas e janelas se abrissem sozinhas à noite? O quarto de outro dos meninos ficou cheio de moscas de um dia para o outro. Eram tantas que o zumbido era ensurdecedor. Eram moscas que não iam embora, mesmo não sendo época de moscas. Nenhum veneno servia para espantá-las ou matá-las. Por volta do 20º dia, Kate encontraria uma porta secreta que levava a um quarto totalmente vermelho, sem janelas e de onde vinha um cheiro nauseante. Imediatamente, os Lutz souberam que ali haviam sido realizados rituais. O cachorro da família começou a uivar desesperado quando viu o lugar. Ao redor da casa, começaram a aparecer pegadas que não pareciam humanas na neve.
Também se tornou comum ouvir sons de intensa atividade sexual, cujas origens eram incertas. Era como se o som estivesse em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo. Em certo ponto, George sentiu que a casa respirava, se movia, os havia engolido e agora os digeria. Como se quisessem lhe dar razão, as paredes começaram a se encher de rachaduras. As portas não só se abriam ou fechavam, mas também saltavam das dobradiças. O cúmulo foi quando Katia levitou da cama e sentiu que umas mãos queriam agarrá-la. Estava claro que eles já não podiam ficar ali. Alguém afirmou que a causa desses fenômenos não estava apenas no massacre dos Defeu, perpetrado pelo filho mais velho. Dizia-se que nessas terras havia um antigo cemitério indígena e que os espíritos tinham ficado vagando pelo local. Mais tarde foi dito que os membros das tribos Shinnecock ou Montauk usaram o local não como cemitério, mas para prender e deixar morrer os doentes e os loucos. Também ficou famosa a história de que o terreno onde estava a casa havia sido inaugurado por uma residência construída por um tal John Catchum. Acreditava-se que John havia sido expulso de Salem, sua cidade natal em Massachusetts, por praticar magia negra. Alguns jornais afirmam que, ao morrer, o homem pediu para ser enterrado no porão do local. A terra estava então amaldiçoada? Então, não se tratava dos fantasmas dos Defeu assombrando os Lutz, mas sim que os Lutz e os Defeu haviam entrado no mesmo espiral. Descendente da loucura por influências alheias e ectoplásmicas, Stephen Kaplan, um autoproclamado vampiro e caçador de fantasmas, foi chamado para investigar a casa. Kaplan e os Lutz tiveram uma discussão depois que Kaplan disse que denunciaria qualquer fraude que fosse descoberta. Kaplan escreveu um livro crítico intitulado A Conspiração do Horror em Amityville, com sua esposa Roxane Salch Kaplan. O livro foi publicado em 1995. No entanto, Kaplan não seria o investigador paranormal mais relacionado com a residência. O que havia acontecido com os Lutz chegou então a outro casal, um casal que naqueles anos alcançaria uma imensa fama. Estamos falando, é claro, dos Warren. Muitos anos depois de que tudo aconteceu, seja em conferências ou entrevistas, a mítica Lorraine Warren nunca se cansava de repetir que Amityville tinha sido o caso mais devastador de sua carreira. Ela sempre dizia isso lentamente, com certo horror no olhar, como se parte dela ainda estivesse presa àqueles acontecimentos. Lorraine ressaltaria que o caso de Amityville a marcou muito mais do que outros casos igualmente impactantes e conhecidos, como o de Annabelle ou Amphiel. Sua definição mais famosa é aquela em que afirma que o que havia em Amityville não queria assustar as pessoas, mas sim quebrá-las para depois entrar e ficar. A mulher comprovou sua seriedade com um fato concreto. Apesar de ela e seu marido terem recebido milhões para isso, nunca mais voltaram à casa. Eles sabiam que o lugar era perigoso, mas ainda assim se aproximaram. Como isso aconteceu? Naquele momento, o relato dos Lodds já começara a circular. A casa, como uma criatura com vontade própria, já estava devorando a atenção do público. Do outro lado do ringue estavam eles, que justamente começavam a se definir como expoentes respeitáveis do sobrenatural. Ed e Lorraine Warren, de Monólogo e Medium, já haviam concedido algumas entrevistas. Seus rostos eram conhecidos por quem assistia a programas um pouco sensacionalistas. E em 1952, eles fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, o grupo de caçadores de fantasmas mais antigo da Nova Inglaterra. Com esse histórico, pareciam ser os únicos capazes de dar uma explicação para o que acontecia naquelas regiões. Primeiramente, eles foram responsáveis por tranquilizar o público. Aproveitaram para lembrar a quem quisesse ouvir que já visitaram igrejas amaldiçoadas e vilarejos tomados pelo mal. Da mesma forma, eles já haviam enfrentado entidades que resistiam a deixar este plano ou que simplesmente estavam invadindo-o. Eles já tinham olhado nos olhos de pessoas possuídas. Não eram apenas pessoas instruídas em assuntos pouco convencionais, mas também eram corajosos. Ou pelo menos eram até o caso de Amityville. A partir daí começaram a ser mais cautelosos. Na noite de 6 de março de 1976, Ed e Lorraine Warren chegaram à casa junto com uma equipe da emissora de televisão Canal 5. Nova York, e o repórter Michael Linder, da WNEW-FM, NEW-FM. A casa, como sempre, parecia tranquila por fora, mas todos sentiram a mudança. Assim que cruzaram o limiar, eram os mesmos sintomas que os donos da casa já haviam descrito.
O ar ficava denso, as paredes pareciam suar, sentia-se uma corrente de ar extremamente fria e cada janela ou porta parecia vibrar no lugar, como se a qualquer momento pudesse ser arremessada. Ao dar alguns passos na propriedade, Lorraine confirmou estar diante de algo grande e maligno. Quando viu o quarto que tinha pertencido a Butch, a sensação foi muito mais forte. Assim como aconteceu com Kate Lutz, Lorraine imediatamente soube de coisas que ninguém mais sabia sobre os crimes. A partir daí, tudo ficou confuso para a médium, que se sentiu hostilizada e perseguida, chegando até mesmo a ter interações físicas com ela. Ficou registrado que, durante a visita, Lorraine sofreu tonturas, náuseas e um estado de ansiedade severa. A mulher afirmou que em cada canto os assassinatos voltavam a invadi-la, mas não como uma lembrança e sim como um eco, como um resíduo energético ainda vivo. Ed, por sua vez, afirmou que a casa tinha uma carga demoníaca tão alta que recomendava não voltar a entrar sem um exorcismo formal. Mas mesmo assim, ele não garantia nada. Os Warren redigiram um relatório detalhado onde descreviam que a propriedade de Amityville apresentava uma atividade poltergeist elevadíssima. Além disso, eles afirmaram que a casa poderia gerar influências psicológicas sobre seus ocupantes, causando uma sensação constante de vigilância. A tudo isso, que já era bastante conflituoso, somavam-se múltiplas presenças que se aproximavam desse epicentro de atividade paranormal, possivelmente atraídas pelo magnetismo que ele exercia sobre elas. Falaram de um parasita espiritual que se alimentava do medo e que não precisava ser convidado, ele sempre esteve ali. Ed e Lorraine percorreram a casa com gravadores, câmeras e crucifixos, as ferramentas de sempre. Mas em Amityville nada era como sempre. Jim Campbell, um dos profissionais contratados para ajudá-los, tirou uma série de fotos infravermelhas com lapso de tempo e colocou câmeras em vários cômodos. Quando revelaram o filme, encontraram uma imagem que se destacava das demais. Mostrava o corredor e, na porta de um dos quartos, uma criança de pé, com os olhos completamente brancos, olhando diretamente para a câmera. Não era filho dos Lutz. O casal já tinha ido embora sem olhar para trás, deixando lá seus pertences. Mais preocupados em escapar daquele tormento do que em preservar resquícios materiais de suas vidas. Quem era aquele pequeno? A imagem é real, um fantasma ou um ente paranormal? A imagem se tornou uma das mais procuradas naquele momento. Ninguém nunca a desmentiu e até hoje acredita-se que ela não é uma montagem. O que resta decidir é se nela havia aparecido uma criança que ainda estava escondida na casa. Ou se a lente conseguiu captar um dos muitos rostos que o horror assumia. Lá, os Warren continuaram falando sobre Amityville até o dia de sua morte, mas, como mencionamos, se recusaram a voltar. Sobre a fotografia do menino fantasma, é necessário esclarecer alguma coisa? Ela só se tornou pública em 1979, quando George e Kate Lutz a mostraram no The Merv Griffin Show, para promover a estreia de um filme baseado em suas experiências. Ah, sim, porque o furor por Amityville, em vez de diminuir, só fazia crescer cada vez mais. E se chegou até os nossos dias, é graças em grande parte a um livro. Jay Anson tinha cerca de 55 anos quando soube do caso de Amityville. Anson era escritor e até então havia ganhado fama escrevendo sobre cinema. Ele apreciava investigar os bastidores de filmes clássicos. Suas obras eram uma mistura de documentário e apreciação livre, onde a análise pessoal e as conclusões gerais e mais objetivas se misturavam, dando ao produto final uma marca muito pessoal. Anson era competente, mas sentia-se em uma fase difícil, achando que nunca conseguiria evoluir. Como escritor, deveria se contentar em ser um autor com um alcance mediano. Sua chance de se tornar alguém relevante já tinha passado bem diante do seu nariz e ele a havia desperdiçado. Eram esses os dilemas que ele enfrentava, até que surgiu para ele a oportunidade de escrever um livro sobre um dos casos mais populares dos últimos tempos. Quando Anson ouviu a história dos Lutz, ele ficou completamente incrédulo. Depois, ele questionou por que eles mentiriam. Então, ele abandonou seu tom convencional de escrita e deu forma a uma obra baseada nos acontecimentos paranormais e aterrorizantes que ocorreram na mansão da Ocean Boulevard. O livro se chamou The Amityville Horror, A True Story, que ficou conhecido em português como Aqui Vive o Horror. O que prometia ser uma simples coletânea de eventos paranormais acabou se transformando em um dos fenômenos editoriais mais inquietantes do século. Mais de 10 milhões de cópias vendidas, traduções em todo o mundo.
Mas o que é mais perturbador que os números? O material de base. Anson não entrevistou diretamente os Lutz. O que ele tinha em mãos eram mais de 45 horas de gravações. Fitas onde George e Kate relatavam com uma calma arrepiante as 28 noites em que sua casa deixou de ser deles e passou a ser de algo mais. Como se não bastasse, os fenômenos não se limitaram ao conteúdo, também envolveram a publicação de Anson. 2 repórteres da People que queriam entrevistar na porta de Amityville viram seu carro pegar fogo em frente à casa, após um defeito desconcertante. Um jornalista que ia refutar publicamente a história ligou avisando que estava doente pouco antes de sua aparição na televisão. Outro nunca chegou. Também foi vítima de um vírus estranho. Uma mulher que recebeu o manuscrito de Anson morreu naquela mesma noite junto com seus filhos em um incêndio. A única coisa que ficou intacta entre os escombros foi o rascunho. Outro homem guardou uma cópia da obra no porta-malas do seu carro. Algumas horas depois, esse veículo caiu em um buraco de quase 4 metros por causa de uma negligência. A história diz que a cópia do livro de Anson foi a única que saiu seca e ilesa. O editor de Anson também não se salvou. Seu carro ficou inutilizável após todos os parafusos do motor se soltarem sozinhos. Até o próprio Anson faria parte da maldição. E é que, segundo ele mesmo contaria depois, no mesmo dia em que decidiu escrever o livro que mudaria sua vida, ele sofreu um infarto. As páginas que dariam forma ao seu primeiro e único best-seller foram escritas da cama de um hospital. Houve algo mais que reforçou a crença e expandiu a lenda, e isso foi quando o livro foi adaptado para o cinema por Stuart Rosenberg. O filme... Num primeiro momento, planejou-se filmar o filme de Amityville na verdadeira casa da Ocean Avenue, mas os donos da época impediram. O Horror em Amityville, protagonizado por James Brolin e Margot Kidder, estreou no Museu de Arte Moderna em 24 de julho de 1979, e menos de 3 dias após estrear já bateu recorde de bilheteria. Embora os críticos tenham relutado em aplaudi-la e a tenham chamado de superficial e apelativa, o público a amou, tornando-a um dos filmes independentes de maior bilheteria de todos os tempos. Até 1990, quando foi superada por As Tartarugas Ninja. Por sua vez, a trilha sonora do compositor argentino Lalo Schifrin rendeu ao filme indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar. Enquanto isso, Kidder recebeu uma indicação ao Prêmio Saturno de Melhor Atriz. Embora alguns tenham tentado desacreditá-la como terror barato, outros enxergaram além. Stephen King, por exemplo, escreveu que na verdade não era uma história de fantasmas, mas sim uma tragédia financeira que tratava de uma família comum enfrentando o colapso emocional. De terem comprado algo que não podiam controlar nem pagar. Enquanto isso, o estúdio alimentava o fogo com rumores de maldições. No set, abundaram os relatos de acidentes estranhos e aparições fugazes durante as filmagens. Nada estava confirmado e os atores riam quando eram questionados sobre isso. Contudo, isso bastou para que as coisas continuassem inquietantes. Assim nasceu uma saga interminável. Prequelas, sequências, reinícios, paródias. O mito se desdobrou como a própria casa, e a cada nova versão, a sombra de Amityville continuava crescendo. O que também cresceu de forma exponencial foram as contas bancárias dos Lutz e de Anson. Por sua vez, graças ao furor do público por esses casos, os Warren começaram a ser cada vez mais consultados sobre esse tipo de assunto. Na verdade, foi nessa época que eles se tornaram assistentes de muitas produções de Hollywood que tratavam de casas mal assombradas. Os diretores e roteiristas usavam seu conhecimento para criar ficções mais realistas e assustadoras. No meio de toda essa enorme franquia que havia sido criada, havia alguém que não estava muito feliz, alguém que se considerava enganado. E que em 1979, deu uma longa entrevista classificando o assunto como uma das maiores fraudes já perpetradas. William Weaver, advogado de Butch, recebeu parte dos honorários pela venda da casa de Amityville. E que, segundo muitos, foi o responsável por dizer ao jovem para envolver forças demoníacas. Em seu depoimento, ele sempre afirmou ter sido o criador de tudo o que hoje conhecemos como Amityville. Segundo suas próprias declarações, depois que os Lutz se mudaram para a casa, ele os visitou com uma ideia milionária. Queria escrever um livro sobre Butch chamado Com o Diabo às Minhas Costas. No mesmo livro, ele buscaria limpar a imagem de seu cliente, aprofundando na ideia de que ele fez o que fez, por culpa do rei de Laberno.
Para esse fim, ele precisava que a família Lutz o ajudasse, contando que seus dias na propriedade tinham sido um completo caos. Weber teria dito a eles que, se levassem adiante essa campanha de marketing comprometida e arriscada, o livro seria um sucesso e teria grandes lucros. Ele também já havia avaliado a possível adaptação para o cinema. Ele não deixou nenhum fator de fora de suas especulações. Para que tudo soasse convincente, ele estava disposto a dar aos Lutz informações confidenciais do caso de Fell. Nada era deixado ao acaso, mas Weber sempre afirmou que o que o condenou foi sua ambição. Ele e os Lutz nunca chegaram a um acordo sobre como dividiriam o futuro saque. Então, os Lutz o traíram e venderam sua ideia para Jay Anson. O resto é história. Isso poderia ser real? A estratégia de um advogado para lucrar com o sofrimento de um cliente tinha se tornado uma história de terror sem precedentes e que muitos consideravam real? Tudo isso não teria saído da realidade nem do trabalho de escritores imaginativos, mas sim da mente de um homem vil dedicado às leis? Anson disse em entrevista que eram apenas fabulações, de um homem que esteve perto de um imenso bolo e agora reclamava por não poder provar um pedaço. Da mesma forma, o escritor garantiu que nunca havia emitido um juízo de valor sobre os Lutz, que apenas se dedicou a amplificar o que eles haviam contado. Quando perguntado se ele acreditava que coisas sombrias realmente aconteciam em Amityville, Anson sempre dava a mesma resposta, e cito: "Não faço ideia se o livro é verdadeiro ou não, mas tenho certeza de que os Lutz acreditam que o que me disseram é verdade." Anson morreria em 1980, menos de 3 anos depois de ter alcançado a popularidade com a qual sempre sonhou. Não são poucos os que afirmam que sua morte foi a cereja do bolo de toda a maldição. Conclusão: nada do que os Lutz contaram foi confirmado por quem viveu depois na casa de Amityville. Vizinhos não viram nada suspeito e a polícia nunca recebeu denúncias. Os registros meteorológicos revelaram que não nevou no dia em que o casal alegou ter visto pegadas demoníacas. Os indígenas Yangkong locais rejeitaram a afirmação de que a casa estava construída em um lugar onde a tribo havia abandonado doentes mentais e moribundos. Muitos, somados à interpretação que King soube fazer do filme original, sugerem que os Lutz abandonaram a casa porque não podiam pagar a hipoteca nem os impostos. George e Caitlin se separaram em meados dos anos 80 e sempre mantiveram uma boa relação. Ela morreu em 2004, ele em 2006. Jamais se retrataram de algumas dessas entrevistas que deram durante anos, quando haviam se tornado figuras-chave dos programas dedicados aos mistérios. George resumiu tudo da seguinte maneira, e cito: "Nossos críticos são pessoas que nunca estiveram na casa, apenas pessoas que leram um livro." O sujeito tinha certeza de que qualquer um que visitasse a sombria propriedade poderia atestar que nada ali era normal. Em determinado momento, ele registrou o nome Amityville Horror, sim, como uma marca, como uma empresa, como uma franquia do medo. Hoje em dia, um dos filhos do casal afirma que tudo foi verdade. O restante, que na época eram crianças, prefere manter o silêncio. Como dissemos anteriormente, Ronald DeFeo morreu em 2021. Ele tinha 69 anos, dos quais 45 passou atrás das grades. Ele nunca recebeu liberdade condicional por bom comportamento, apesar de ter solicitado mais de uma vez. Até o último momento de sua vida, continuou dando versões cada vez mais absurdas sobre a terrível noite em que toda a sua família deixou de existir. Os Warren são figuras cada vez mais presentes graças a filmes como Invocação do Mal. O terror continua se modernizando, mas o legado desse casal, junto com suas controvérsias, continua vigente. Eles fizeram parte de um grande engano ou aproveitaram o engano que outros já tinham armado? Eles realmente deram de cara com um dos lugares mais assustadores do mundo? Impossível saber agora. Os caminhos que levam à infame casa hoje são um verdadeiro labirinto de depoimentos cruzados, onde a miséria humana se mistura com o horror e a possibilidade de que forças invisíveis estejam pairando sobre nós. Se tudo o que contam for verdade, por que os demônios de Amityville se acalmaram de uma temporada para a outra? Por que eles pararam de se manifestar depois do que aconteceu com os Lutz? Quem são os que acreditam nas teorias da conspiração? Eles afirmam que depois que se assumiu que a casa estava assombrada, o próprio governo colocou uma família lá, para desacreditar essas histórias e evitar um possível ataque de pânico coletivo. Supõe-se que, em segredo, teriam sido realizados exorcismos ferozes e que as forças malignas que impregnavam o local, pertencendo a quem pertencessem, teriam ido embora. Outros acreditam que não é assim, que o mal está apenas em um período de hibernação e que cedo ou tarde voltará a despertar.
Enquanto isso, a cidade de Amityville tenta esquecer. Seus habitantes mudaram o número da casa, trocaram as janelas, pintaram o exterior. Nem sequer a mencionam na lista de seus lugares mais conhecidos e tentam apagar qualquer menção a ela em guias turísticos. Funcionou, não? A casa ainda está lá, atraindo curiosos que esperam ansiosamente ser os próximos a ver algo estranho por alguma de suas janelas. De vez em quando, alguém afirma que ao olhar para ela sente algo estranho, como se realmente a casa respirasse ou estivesse esperando. Pode ser só coisa da nossa cabeça, claro, ou o instinto de sobrevivência, nos mostrando que às vezes é melhor não mexer com certas coisas.